Convidadas, estamos começando mais um Papo Cabeça. Vamos ver se essa semana a gente não vai ter problema essa transmissão ao vivo, né? Porque semana passada não deu nem para aproveitar o vídeo. Tá ficando cada vez mais difícil a gente conseguir fazer funcionar a internet nas nossas casas, né? Tá todo mundo em casa, então o tráfego tá muito grande. Eu quero que vocês me digam se tá boa a conexão antes de eu continuar. Porque senão a gente acaba perdendo todo o material de novo. E aí? Como é que vocês estão aí na quarentena, no isolamento? Vamos esperar aqui o pessoal chegando. Digam aí. Tá desincronizada a fala, como na semana passada? Ou tá normal a conexão para vocês? Semana passada não deu para aproveitar nada, eu nem deixei na página o vídeo, porque de fato tava péssima a conexão, e aí a minha voz ficava diferente da fala, muita gente teve que ouvir por podcast, enfim, não deu. Opa, tá dizendo aqui que tá normal a conexão. Então eu vou, para começar, repetir as dicas que eu dei na semana passada, porque não ficou, né? Não foram aproveitadas. E eu queria muito ter que vocês assistam esses dois filmes que eu sugeri, que eram dois filmes que eu vi conexões entre eles, né? Um é o Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, que é um filme sobre um velho. Eu acho que tem muito a ver com essa época em que as pessoas são tratadas, as pessoas idosas têm sido tratadas como descartáveis, né? Se fala, o coronavírus só mata idosos. Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, uma pessoa idosa morrer com falta de ar num hospital sem poder se despedir dos seus entes queridos, e não uma doença cruel, né? O próprio da saúde de Bolsonaro já chegou dizendo que às vezes os médicos têm que fazer umas escolhas entre pessoas jovens que têm uma vida inteira pela frente e uma pessoa velha, né? Apareceu um vídeo dele antigo em que ele coloca essa situação, ou seja, o velho é descartado. Eu acho impressionante isso. E aí o filme fala exatamente disso. O cara sofreu o Daniel Blake do título. Ele sofreu. Deixa eu ver se tá normal aqui, eu tô traumatizada. Parece que sim. Então o Daniel Blake do filme, ele sofreu um ataque cardíaco e está afastado do trabalho, e aí ele começa um périplo na burocracia britânica para conseguir uma pensão. Uma coisa assim inacreditável. O cara, eles querem que o cara volte a trabalhar doente do coração. E o Ken Loach, ele estava com um filme em cartaz, não sei se vocês viram, antes de sair da pandemia, que falava também sobre o trabalhador hoje de aplicativo, como que é a escravidão desse trabalhador de aplicativo. Eu acho que o Ken Loach é hoje o grande cineasta da classe trabalhadora, assim. Os filmes dele são incríveis, valem muito a pena assistir. Tá no Netflix, Eu, Daniel Blake. E aí, por outro lado, tem um filme super leve, na verdade, que se chama O Estagiário, com Robert De Niro, mas também é um filme que fala um pouco sobre essa coisa desse descartável da velhice, né? O Robert De Niro, ele tá aposentado, mas assim, tá meio se sentindo inútil, a vida dele tá meio parada, ele já viajou bastante, e aí ele tá muito saudável, ele quer voltar a trabalhar. E aí aparece o emprego de estagiário sênior numa empresa de tecnologia. E eu acho que o filme se conecta porque ambos tratam de uma amizade entre um senhor de idade e uma jovem, né? Tanto o Daniel Blake e o estagiário se encontram nesse aspecto.
É um senhor que faz essa amizade aí, mostrando que a amizade não tem idade, não é isso? E aí tem outras duas sugestões que eu quero fazer para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Mostra de Cinema de São Paulo e o Festival É Tudo Verdade colocaram filmes disponíveis gratuitamente. Tá bem aí a conexão, gente? Pelo amor de Deus. Tô aqui falando à toa. Parece que sim. Então, tô vendo que tá um pouco oscilante, né? Mas é o que temos. E aí, o canal, se vocês quiserem pegar esses filmes, tá no SPCine, ó, o endereço é spcine.com.br, tá? Aí vocês encontram esses filmes que eu vou comentar agora gratuitamente. Esse site reúne os filmes da Mostra de São Paulo e os filmes, os documentários do Festival É Tudo Verdade, que estão todos disponíveis para assistir gratuitamente. E aí essa semana eu assisti dois filmes muito bacanas. Um deles é o documentário Domingos, da atriz Maria Ribeiro, atriz e diretora, né? Porque é o primeiro longa dela e conta a história do cineasta Domingos de Oliveira, de todas as mulheres do mundo. E a Maria Ribeiro foi muito amiga dele, assim, uma espécie de pupila dele. Ela passou anos entrevistando e conversando com ele. E eu gostei muito do filme. Eu não conhecia a pessoa do Domingos de Oliveira, só conhecia ele, na verdade, meio pintado como galinha naquele filme que conta a história da Leila Diniz. Mas eu não conhecia o lado, com profundidade, o lado dramaturgo dele, né? Que ele era um cara que. Primeiro, um genial frasista. O filme tem muitas frases bacanas dele sobre a vida. Ele até diz, a certa altura, ele fala assim: a minha obra é medíocre, mas a minha visão do mundo é maravilhosa. De fato, ele tinha uma visão do mundo muito, muito legal. E aí eu já até coloquei no Twitter uma frase dele que está no filme. Deixa e a gente tá tão centrado e focado na política como se fosse a coisa mais central das nossas vidas. E aí ele fala exatamente o contrário, porque ele foi muito cobrado, como ele foi um cineasta que privilegiou, e dramaturgo também, que privilegiou muito na obra dele as relações humanas, ele foi muitas vezes acusado de ser alienado. Ele fala isso no filme. Então, assim, no auge da ditadura e tal, na hora que ele estava na hora que ele estava falando sobre amor e tal, as pessoas estavam dizendo que ele era alienado, né? A esquerda acusando ele de ser alienado e tal. E aí ele fala o seguinte: ele fala, eu acho a política muito importante, mas nunca achei que fosse a coisa mais importante do mundo. Eu acho que a coisa mais importante do mundo é o amor. O mais insignificante, o mais vil dos homens. Depois do segundo uísque, ele vai te falar da mulher que amou. Achei muito legal isso, né? Quer dizer, o cara, na hora H, ele não vai falar do Bolsonaro ou do que ele fez, das obras que ele fez e tal. Na hora H, o que a pessoa vai. Tipo assim, uma pessoa no final da vida, o que, que ela vai lembrar? Ela vai lembrar das pessoas que ela amou, dos filhos, né? Eu gostei muito dessa visão dele de colocar o amor como o centro de tudo. E ao mesmo tempo achar a política importante. Óbvio, a gente está sempre engajado e tal, mas é, política não é tudo. E agora a gente está sendo obrigada a falar disso o tempo inteiro, né? Eu tenho uma fantasia, assim, que é quando isso tudo passar, quando a pandemia passar, quando o Bolsonaro passar, eu tenho fé que vai passar, que a gente possa voltar a
cuidar das nossas vidas, né? Falar de outras coisas, de não passar os dias sendo bombardeado por, por coisa ruim, pelo ministro da Saúde, pelo Bolsonaro, pelo ministro da Educação. Gente, tem um pouco de vida normal, tá todo mundo precisando, eu acho. Eu vi algumas matérias e alguns amigos se queixando que têm dormido muito mal nesses tempos de quarentena, né? Mas a gente está vivendo assim num processo de ansiedade constante. A gente está o tempo inteiro ligado. E não é ligado em nada positivo, né? É tudo muito negativo. Então, não. E aí eu também tinha falado, como vocês não conseguiram ouvir na semana passada, eu queria contar para vocês de novo que eu tinha tentado fazer um bolo de mandioca do livro do Jorge Amado e apanhei bastante, o bolo ficou... Vocês sabem que bolo de mandioca é um dos bolos mais difíceis que tem para fazer, né? E, gente, que negócio complicado essa receita. Eu comecei a fazer a receita dele e dei muita risada, porque, nossa senhora, pelo amor de Deus. Deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês da receita. Tá bem aí a conexão? Diga aí pra mim. Pelo amor de Deus, não quero perder de novo o link com vocês. Oscilante, mas não tá travado. Vamos continuar. É, depois que eu falar aqui com vocês, a gente bate o nosso papinho de praxe, tá? A receita é nesse livro, eu até já comentei sobre ele com vocês. Chama A Comida Baiana de Jorge Amado. É da Paloma Jorge Amado. Estão vendo? E aí eu tava morrendo de vontade de comer bolo de mandioca. Bolo de aipim, né? Assim que falam na Bahia, é um dos estados brasileiros também. Acho que no Nordeste mais pra cima fala macaxeira. No Rio também fala aipim, igual na Bahia. E aí, enfim, eu tava morrendo de vontade de comer um bolo de aipim. Eu tenho esse livro aqui. E aí fui olhar a receita da família do Jorge Amado. E pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que negócio complicado era esse. Vou ler um trechinho aqui pra vocês. Ai, ai. Tá bem no capítulo de As Merendas de Dona Flor. É tão charmoso, né? Bolo de aipim. Página 239. O bolo ficou muito baixo. Não ficou fofo, não. E aí, quando eu vi que a receita era muito complicada, eu tentei olhar no livro da Dona Canoa. Olha a viagem da pessoa. Fui lá olhar no livro da Dona Canoa. E na receita da Dona Canoa de bolo de aipim não leva ovo. Eu achei muito esquisito. Bolo sem ovo. Aí desisti dela e voltei para a dificuldade aqui do Jorge Amado. Mas, sinceramente, gente, precisava arranjar uma receita de bolo de... Se vocês tiverem aí uma receita de bolo de mandioca mais fácil, mas eu acho que o bolo de mandioca já é, por natureza, complicado, né? Só a parte da mandioca ralada, eu acho que tem que comprar já a mandioca ralada e aí já facilita. Mas o dele é assim, ó. Leva... Primeiro você tem que ralar a mandioca no ralo grosso. E aí usa leite de coco grosso e leite de coco ralo. Ou seja, é o leite do coco ralado, espremido. Obviamente que eu não fiz, né, gente? Já passei direto pra garrafinha de leite de coco. E aí, essa parte aqui que me impressionou, ó. Você separa as claras das gemas para fazer as claras de neve. Aí eles falam assim: as gemas, junte o açúcar, a manteiga, o sal, o cravo e a canela. Misture bem com uma espátula até formar uma pasta. Aos poucos, junte o leite de coco, ralo e o grosso, mexendo bem com um batedor de arame. Você já saiu da espátula para o batedor de arame. Aí depois você tira a mandioca ralada e rega essa mistura. E aí na batedeira você bate as claras em neve e aí você tira 1/3 dessas claras e mistura com a mandioca. E por último depois você bota o resto das claras e aí mistura novamente, delicadamente. Ah, gente, pelo amor de Deus, que negócio difícil. Deve ficar muito gostoso, mas não deu certo não. Ficou meio soladinho.
Na hora que tava quentinho até dava pra comer, mas depois ficou igual uma pedra, gente. Eu tenho saudade de um bolo de aipim da minha infância que eu nunca mais achei. Mesmo os que eu como lá em Salvador já não são iguais. É um bolo. Ele é meio. Ele não é fofo. Ele é pegajoso, assim, meio liguento e tem uns pedacinhos de coco dentro. É muito gostoso isso. E eu nunca fiz e continuo com desejo. Se vocês tiverem alguma sugestão. E outra receita que eu passei na trágica live da semana passada que não deu certo. Como estamos aí? Tá ruim ou tá bom? Vamos ver. Estão se queixando, porque senão eu nem vou ler de novo, tá? Bom, não tem ninguém reclamando aqui não. Então vamos continuar. E outra coisa que eu tinha lido semana passada e que vocês não conseguiram ouvir foi uma receita desse livro aqui, ó. Eu já falei para vocês que eu tenho alguns fetiches literários e esse é um deles. Esse é o livro de cozinha de Alice B. Toklas, que era a mulher de Gertrude Stein. Elas duas eram assim, tipo, a dupla mais charmosa dos anos 30, amigas de Pablo Picasso. A casa delas vivia cheia de gente e elas cozinhavam. E a Alice Bitoclas lançou o livro de receitas da casa das duas. Aí conta várias histórias. Uma delícia o livro. E o livro ficou famoso por trazer uma receita muito polêmica de food de haxixe, um bolinho de haxixe. É, vocês sabem que existe essa tradição do bolinho, né? Nos Estados Unidos, onde a cannabis foi legalizada, se faz muitas coisas para comer de cannabis, porque quem tem câncer e está usando a maconha medicinal, não é bom que fume, né? Porque machuca a garganta e tal. Então eles fazem muitas coisas de bolo. Então vamos supor que um dia a gente tenha a cannabis legalizada no Brasil e aí vocês podem aproveitar a receita da Alice Bitoclas de food de haxixe. Na verdade é de cannabis. Eu vou ler porque é tão deliciosa a maneira como ela fala. Food de haxixe, que qualquer um pode fazer num dia de chuva. Tome de uma colher. Parêntese. É mais um. Parece mais um bolinho de granola, porque não vai ao fogo, tá? Não vai ao fogo. Tome de uma colher de chá de pimenta do reino preta, uma noz moscada inteira, 4 paus de canela médios, uma colher de chá de coentro, deve ser coentro em grãos. Esses deverão ser todos pulverizados num pilão. Cerca de um punhado de cada de tâmaras sem caroços. Figos secos, amêndoas descascadas e amendoins. Pique e misture-os. Um maço de cannabis sativa pode ser pulverizado. Isso e as especiarias devem ser polvilhados em cima das frutas secas e nozes e trabalhadas juntos. Tudo misturado, né? Cerca de uma xícara de açúcar dissolvido em uma boa rodela de manteiga, aberto como para um bolo e cortado em pedaços ou enrolados em bolas do tamanho de uma noz. Deve ser comido com cuidado. 2 pedaços são mais que suficientes. Eu nunca provei, tá, gente? É só curiosidade literária. Obter a cannabis pode apresentar algumas dificuldades, mas a variedade conhecida como cannabis sativa cresce como mato, frequentemente sem ser reconhecida por toda parte na Europa, Ásia e partes da África, além de ser cultivada para a manufatura de cordas. Na América, se bem que desejada, sua prima chamada cannabis índica tem sido observada até em floreiras de janelas urbanas. Deve ser colhida e seca assim que der sementes e enquanto a planta ainda estiver verde. O livro de cozinha de Alice Bitoclas. Aí eu vou ler um pouquinho aqui como quem eram elas, tá? Para vocês saberem que dupla maravilhosa. Como não podia mais escrever sua autobiografia, pois essa havia sido escrita por Gertrude Stein, Alice Bitoclas, secretária, governanta e amante da escritora durante 38 anos, inventou um jeito, no mínimo mais saboroso, de contar sua vida na França, um livro de culinária.
Com uma diferença, suas receitas recolhidas das fontes mais disparatadas, inclusive de amigos ilustres como Francis Picabia, foram testadas e aprovadas com água na boca por Picasso, Thornton Wilder e outras celebridades do mundo intelectual que frequentavam a casa das duas americanas mais badaladas de Paris nas primeiras décadas deste século. Alice B. Toklas fez mais que um livro de cozinha, fez um livro sobre a cultura gastronômica e os prazeres da boa mesa, salpicado de deliciosas reminiscências da França durante a guerra e a ocupação nazista. Ai, gente, é tão fofo, eu adoro. Vamos pro nosso bate-papo? Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Maria Rigby Bezerra falando que Daniel Blake é maravilhoso, sim. O filme é imperdível, tá no Netflix. Espero que ainda esteja, né? Porque eles, não sei porque, volta e meia eles tiram as coisas do ar. Mas é um filme maravilhoso, assim. Não é alegre, é um filme triste. Eu tenho recomendado bastante aqui filmes mais leves, porque eu acho que nesse momento que a gente está no meio de uma pandemia, a gente ainda ficar assistindo filme tipo uns filmes que estão em cartaz sobre epidemia, contágio. Gente, pelo amor de Deus, já basta que a gente está vivendo, a gente ainda vai ver isso na ficção, eu acho um pouco over. Vamos lá, vamos lá. Paulo Dias diz: Tu, Sinara, também és meu bálsamo benigno. Ah, que fofo, obrigada, Paulo. O Felipe está dizendo que está oscilante, mas não está travando. Renato César Dias Bittencourt diz que o prefeito de Curitiba decretou a abertura do comércio. Absurdo. Renato, o prefeito Greca deve ser responsabilizado, eu acho até que em ação civil pública, por todas as mortes que houver em Curitiba a partir de agora, correto? Né? Porque ele está sendo irresponsável, ele está colocando a vida dos cidadãos curitibanos em risco, ele deve ser acionado judicialmente pelo resultado. Né? Vamos supor que a curva se acentue em Curitiba, cada uma dessas mortes, eu acho que os familiares deveriam acionar o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Ele é responsável pelo que está acontecendo, ou irresponsável, né, na verdade. Maria Rigby diz que tá de saco cheio de não ser eu. Pois é, tá fogo, né? Porque a gente é, a gente é obrigada, tá? 24 horas por dia pensando nisso, pensando em pandemia, pensando. Hoje eu tava falando no Twitter. Eu não aguento mais ler sobre coronavírus, nem sobre Bolsonaro. E pior ainda, ler sobre coronavírus e Bolsonaro. É de enlouquecer qualquer um. A gente precisa. Eu vou começar a escrever muita coisa no site sobre outros assuntos, porque tá insuportável. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é acompanhar as notícias, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro só lendo sobre isso, né? Pelo amor de Deus. Nair Lara, você já assistiu o filme O Poço da Netflix sobre uma prisão na vertical? Cada andar os presos estão divididos por níveis e desce uma plataforma com a comida. Muito bom. Nair, um monte de gente falando sobre esse filme. Toda vez que eu abro o Netflix aparece lá como dica, né? Como sugestão. Diz que é um dos tops do Brasil atualmente, mais vistos. Mas eu te confesso que eu tô com um pouco de medo de me sentir um pouco claustrofóbica com a sensação de estar nesse poço. E um pouco fugindo, né? Disso. Ah, sim, esqueci de comentar com vocês o outro filme que eu vi nessa plataforma SP Cine. Muito legal, holandês, vi ontem à noite, chama-se A Montanha Matterhorn, que é a história. É bem um filme assim sobre pessoas normais, digamos assim. É um senhor que mora sozinho numa aldeia na Holanda, no interior da Holanda. Ele é bem solitário. E aí ele conhece um outro homem da mesma idade, assim, todos dois da mesma idade. E ele é meio maluquinho, o outro, né? E aí surge uma amizade insólita entre os dois. É muito interessante. Eu gostei muito desse filme. E delicado, coloca um pouco questiona a história da influência da igreja na vida das pessoas, né? É uma aldeia assim que muito forte o calvinismo, assim a igreja, né? E é um pouco o filme é anticlerical, é, e a favor da amizade.
Eu gostei muito. Procurem nesse site aí, SP Cine. O filme passou na Mostra de São Paulo. Chama-se A Montanha Matterhorn, que é o nome de uma montanha que tem na Suíça. Felipe Roberto Martins. Aqui no estado de São Paulo, eles querem implantar algo chamado ensino remoto, sem qualquer condições para os alunos e professores. Felipe, o meu filho mais novo está no ensino remoto, né? A escola dele implantou, eles mandaram uns exercícios e tal, gente do céu. É muito complicado, né? Dá vontade de realmente de desistir. A gente não tem como fazer isso, né? Falaram assim que esse período da pandemia está comprovando como o homeschooling é difícil, né? Porque as pessoas têm muita teoria sobre o homeschooling. Homeschooling é ensinar os filhos em casa. E na hora H, aí, ninguém com paciência, as crianças muito desmotivadas, né? Porque o fato de ir para a escola, encontrar os coleguinhas, é outra onda, né, gente? Não tem comparação. E ele tá achando ruim, nós estamos achando ruim, né? Eu tenho uma esperança. Eu acho que pode ser que apareça uma cura, né? Se os cientistas quiserem, vai aparecer essa cura. É, e eu temo, ou sei lá, acho que não vai ser muito possível a gente segurar essa quarentena durante muito tempo. Acaba que a gente vai acabar acontecendo como na gripe espanhola, né, em 1918, que as pessoas voltaram a ter uma vida normal usando máscaras. Pode ser. Eu vi fotos que aparecem até criancinhas na escola usando máscara, né? Então, eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encarar essa situação. Eu vi hoje que o prefeito de Salvador, o ACM Neto, obrigou as pessoas, né? Agora é proibido andar na rua em Salvador sem usar máscaras. Eu acho que essas máscaras vão estar na vida da gente durante muito tempo. Se repetir o que aconteceu na época da gripe espanhola, durou 2 anos, né? Essa vida mascarada na rua. Libório Júnior, boa tarde, desde Pipa curtindo o Papo Cabeça. Vamos falar de coisas boas para fazer na quarentena? Sim, Libório, a gente está aqui, esse espaço é justamente para isso. A gente fala menos de política, né, e fala mais de outras coisas, filmes, séries, essa é a intenção desse espaço. O que eu tenho feito de bom na quarentena? Eu tenho fugido bastante das notícias, apesar de é meu trabalho, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que encarar e tenho que escrever a respeito, mas sempre que eu posso, eu tenho trocado as notícias por música. Eu tenho ouvido bastante música e fazendo essas tarefas de casa, né? Outro dia eu fui lavar o banheiro, os banheiros aqui de casa, e aí botei um Spotify, no Spotify, uma rádio chama Rádio Dorival Caymmi. Gente, só tinha música boa, uma delícia. Porque o Spotify eu gosto muito, pra mim é o meu melhor, o melhor stream pra mim é o Spotify. E aí eles têm várias rádios, né? Então, assim, a rádio Dorival Caymmi toca Dorival Caymmi e as coisas afins ao Dorival Caymmi. Então, tudo que estava lá me agradava. E aí eu fui fazendo as coisas da casa e ouvindo música. Então, eu tenho me apegado bastante à música, tenho cozinhado bastante, tenho feito muito pão e, e isso é o que tem distraído a minha cabeça. Também faço aqui, como eu moro num lugar meio afastado do centro de Brasília, eu também faço uma caminhadinha de 40 minutos de manhã cedo. Tento me manter ativa fisicamente e queria ler mais, sabe? Mas acaba que com tanta coisa eu não tenho tido tempo para ler, porque entre cuidar de criança, cuidar da casa, trabalhar, fazer vídeo, realmente tem sobrado pouco tempo, mas eu quero cada vez ler mais. Vamos lá.
Gustavo Sampaio, aqui em Nova York as coisas estão feias. Você acha que São Paulo ou alguma outra cidade do Brasil será o próximo epicentro do coronavírus no mundo devido às atitudes genocidas de Bolsonaro? Gustavo, é difícil a gente prever, né? Porque, com sorte, o Brasil, quem sabe, não entra nesse. Tem características diferentes climáticas e tal. Quem sabe a gente não tem a sorte de não entrar nesse esse movimento, né? Agora a irresponsabilidade de Bolsonaro é enorme. A gente tinha que ter segurança de que a gente não vai virar esse epicentro do coronavírus, né? Poxa, nos Estados Unidos já estão com 40 mil mortos. É uma loucura isso daí. E o Bolsonaro não tem um pingo de cuidado, né? Ele não tem um pingo de preocupação, de garantir precaução. Essa é a palavra que eu estava buscando. A gente tem agora que ter uma precaução, a gente tem que ir olhando aos poucos, né? No final do mês a gente tem que olhar, opa, e aí? A curva está subindo ou está se mantendo, né? Eu acho que tem que ter um governante sério, tem que ter pelo menos precaução. Porque pode ser que o Brasil não chegue a acontecer o que aconteceu na Europa, né? Mas a gente não sabe. E por isso, porque a gente não sabe que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque até agora o México está do lado dos Estados Unidos, não aconteceu. Não aconteceu, não explodiu. Não explodiram os casos lá. E nos países mais frios, os casos explodiram. Então, eu acho que o melhor, a melhor saída atualmente, que Bolsonaro não está seguindo, é a precaução, né? Prevenir para não remediar. Ele está apostando em remediar. É uma pessoa absolutamente despreparada para governar o Brasil, não tem o que falar. Libório Júnior disse que tem visto e revisto filmes alegres, tipo Madagascar, Viagem. Realmente, a gente tem que se distrair, né? Pelo amor de Deus. Olha o estagiário com Robert De Niro, muito divertido. Marinette diz: Oi, boa tarde, Sinara. Grata pelas dicas e pela contribuição nestes tempos difíceis. Mari Recife. Beijão, Mari. Obrigada a você pela audiência aqui. Paulo Dias, Che, o filme do Hermano Olmi, A Árvore dos Tamancos, vencedor do Festival de Cannes de 78, é lindíssimo. Infelizmente não encontro na internet. Se alguém puder me dar as dicas de onde encontrá-lo, quem tiver acesso é maravilhoso. Talvez nesse site do SP Cine, você já procurou, Paulo? Felipe, Sinara faz uma live só sobre o Dali, estou louco pelo Bowie e a caneca. Ah, pois é, a gente tem que fazer ainda, tem que chegar a normalizar alguma coisa assim, pelo menos dos Correios, para poder eu ir lá e ter segurança de que eu vou poder postar as canecas. Como eu falei aqui, eu quero fazer uma vaquinha para o site e vou dar de brinde as canecas do Socialista Moreno. Tem umas cumbuquinhas também para comer iogurte que o Felipe está falando. Pois é, eu quero fazer, na verdade, Felipe, não é uma live, eu queria fazer um curso online sobre surrealismo e aí vai abordar bastante Salvador Dalí, que eu adoro, né? Já falei aqui para vocês que ele é um grande escritor, a faceta literária do Dalí é pouco conhecida, mas ele era um escritor brilhante, além de muito engraçado, né? É, e aí eu quero fazer um curso online, aí as pessoas se inscrevem no curso e ganham as canecas e as cumbuquinhas. Tem gente que tem antipatia por essa expressão bowl, sabia, Felipe? Que é um estrangeirismo, a gente tem a palavra pote ou cumbuca e preferimos usar cumbuca. Então, quando amainar um pouco a situação, que a gente tiver alguma segurança de que eu vou poder postar nos correios essas canecas e essas cumbucas, eu aviso para vocês aqui, tá bom? Vocês estão acompanhando os outros canais, né? No YouTube, youtube.com/barra Socialista Morena TV, eu estou fazendo umas entrevistas com artistas, cantores, escritores, também uma coisa mais voltada para a cultura. Hoje tá lá, eu postei lá a entrevista que eu fiz com a cantora Ligiana Costa. Ela dá uma palhinha do disco dela novo.
Então vão lá no canal que vocês vão ver. Também tenho feito aparições na TV 247, às terças-feiras, com Mauro Lopes, no programa dele às 11. E também às quintas, 7h30 da manhã, no Bom Dia, com o Leonardo. Além disso, tem os vídeos do TV Afiada. Hoje tem um vídeo novo no ar que eu falo sobre as mulheres líderes de governo, como estão tratando com sucesso da questão do coronavírus, tá? Já está lá no site da TV Afiada. E vou, a partir de segunda, também fazer um ao vivo no canal da TV Afiada no YouTube. Eu aviso tudo aqui na página. Vocês fiquem ligados, coloca a página nos favoritos, porque vocês sabem que o Facebook faz a página sumir aí das timelines das pessoas, né? Neila Sanco. Sinara, tenho pensado muito sobre a questão do relativismo e relatividade dos fatos. Essa tal de pós-verdade, em que as pessoas questionam tudo e seguem conforme sua própria verdade. As pessoas estão relativizando assuntos sérios como a pandemia, vacinas, violência, racismo, a política e outros assuntos capitais. Me ajude a pensar mais sobre isso, estou buscando opiniões. Adoro você e sua voz é linda. Obrigada. Abraços. É incrível isso, né, Leila? Eu acho impressionante como parece que as pessoas sofreram uma lavagem cerebral. Ontem a gente botou na página do Socialista Morena, aqui nessa página do Facebook, eu coloquei a história, o vídeo do novo ministro da Saúde, dizendo que nós temos que fazer escolha. Se tiver uma pessoa velha, uma pessoa nova, que tem uma vida inteira pela frente, quem é que a gente vai escolher? E aí teve gente passando pano para isso. Eu fico impressionada, quer dizer assim, é normal. O cara falava assim, olha aí na página depois, eu acho que isso faz parte da ética da medicina. Faz parte da ética da medicina escolher quem vai morrer, quem vai viver por idade? Quando? Onde que está escrito isso? O médico tem que tentar salvar os dois. Não existe essa história de escolha, vou escolher esse, vou escolher aquele. Obviamente que se tiver uma pessoa em estado terminal e uma outra que tem chance de sobreviver, o médico tem que escolher que tem chance de sobreviver. Mas não velho e novo. Sabe, essa o velho como coisa descartável, eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Quer dizer que uma pessoa de 70 anos, né, ainda produtiva, se ela estiver no hospital e tiver uma outra de 20, a de 70 já pode considerar morta? Porque o médico vai escolher a nova. Eu acho que isso não tem nada a ver com ética. Eu acho com uma visão pragmática ao extremo da medicina. Eu não vejo isso, não. Hoje, aliás, eu vi acho que G1, sei lá, num site desse de notícia, que um senhor de 76 anos com câncer estava saindo do hospital. Vítima de coronavírus, ele se curou. E aí? E a menina de 17 anos, que aliás tomou cloroquina, morreu. Então, assim, não é bem assim. Não é, as coisas não são assim, as coisas não são dessa maneira, sabe, que estão colocando. E de fato as pessoas estão relativizando tudo quando se trata de Bolsonaro, né? Porque vocês imaginem, se fosse o filho do Lula, que fosse vereador no Rio de Janeiro, né, ganhando dinheiro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, se instalasse em Brasília para trabalhar com o pai, ganhando dinheiro público do povo do Rio de Janeiro. Eles iam achar normal? Eles acham normal. Eles acham tudo normal. O bolsonarista acha tudo normal. Né? Eles acham normal até uma doença que mata 40 mil pessoas, como está acontecendo nos Estados Unidos. Eles falam assim, mas problema como é que eu ouvi de um bolsonarista, né? Um bolsonarista. Problema pulmonar, isso todo ano tem. Todo ano tem problema respiratório durante o inverno. Gente, todo ano tem 30 mil mortos por problemas respiratórios. Sabe, eu acho que as pessoas perderam a razão. As pessoas perderam o juízo, elas estão malucas. Só isso explica. Bom, vamos ver aqui os novos comentários. Regina Maria, votou no homem agora. Pois é, Regina. Tristeza. Alex Pinheiro, amo você, super fã uruguaiana. Obrigada, Alex. Marinete diz, prefiro kombucha. Pois é, existe a palavra em português, né?
Felipe diz: será que os debates não estão muito rasos? Eu sinto isso no Brasil e no mundo, tudo muito raso. Pois é, porque você tem uma pessoa rasa no poder como o Bolsonaro, você tem uma pessoa rasa no poder como o Trump. Realmente a tendência é que os debates fiquem rasos, né? Agora, mais do que isso, me preocupa é, é que as pessoas foram para um lugar estranho, um lugar estranho onde o normal é ser o ministro da Educação, né? É normal o ministro que passa o dia como um moleque xingando as pessoas nas redes sociais. Isso virou o novo normal, né? Não é um ministro que está trabalhando, né? Eles falam tanto, meritocracia, a pessoa é pobre porque não se esforçou. E, no entanto, o ministro da Educação, por exemplo, passa o dia todo nas redes sociais sem fazer nada, sendo pago por nós. E eles não falam nada. Né? Eles normalizaram a vagabundagem com dinheiro público. Estamos só falando de política, tá vendo? Esse que é o problema. A gente tem que tentar também colocar outros assuntos na nossa vida, senão a gente não vai conseguir passar por essa etapa. E essa etapa, gente, vai demandar da gente bastante paciência. A gente vai ter uns dias melhores e outros piores. Ontem mesmo eu estava num dia assim péssimo, fugindo de notícia como o diabo foge da cruz. E ao mesmo tempo com várias tarefas para serem feitas, né? Então, não tem como a gente fugir. Não tem para onde fugir. Antes, quando o Bolsonaro assumiu o cargo, a gente ainda pensava assim: vou embora do Brasil, vou morar no Uruguai, vou morar na Europa, vou morar não sei aonde. Para onde a gente vai agora? A gente não tem nem para onde ir. Não tem nem para onde ir. Então a gente tem que ter paciência, manter a cabeça no lugar, tentar. Eu vi um vídeo que eu até divulguei aí na página, legendei, divulguei, falando uma dica importante. Lembrar de velhos hobbies. Né? Coisas que no dia a dia a gente esquece. Qual que era o seu hobby antigamente, antes de tudo isso acontecer? Que você esqueceu, que você gostava de fazer e esqueceu. Eu, por exemplo, lembro que uma época que eu morava em São Paulo, eu tinha esquecido que eu adorava subir montanhas, fazer exercício ao ar livre, né? E andar de bicicleta. E subitamente eu me lembrei, e foi muito bom para mim ter lembrado disso, né? Porque primeiro que foi bom meu fisicamente, né? Isso foi bom para mim, para minha forma física e também para minha cabeça, porque eu acredito muito naquela história do mens sana in corpore sano. E aí eu recuperei essa história de andar de bicicleta e subir montanha. E agora com o quarentena, eu também tenho recuperado alguns livros antigos, por exemplo, que eu gostaria de retomar e que eu gostei na época que eu li. Outra coisa que eu retomei que a vida tinha me levado de uma maneira, às vezes a gente vai numa enxurrada, né? A vida vai levando a gente numa enxurrada e a gente se perde da gente mesmo. E eu tinha, quando eu era adolescente, eu adorava fazer pão. E eu passei 10 anos em São Paulo esquecida disso. Olha que loucura! Eu fiquei besta, eu fico boba de pensar nisso. E aí quando voltei a morar em Brasília em 2008, eu lembrei, eu tive meu filho mais novo, e aí, estando em casa e tal, eu lembrei, eu falei, caramba, eu gostava de fazer pão, eu vou voltar a fazer pão. E foi muito bom resgatar isso. Então, uma dica para quem está aí na quarentena é resgatar um velho hobby. Alguma coisa que você adorava fazer, que a vida fez você esquecer e você resgata agora. Estamos chegando no fim aqui da nossa live, tá? Eu vou fazer mais 2 perguntas. Paulo Dias, também tem A Terra Prometida do Andrzej Wajda. Esse pode ser visto no YouTube, o início da Revolução Industrial na Polônia. Puxa, ótima dica, eu adoro esse cineasta polonês. A Terra Prometida, vou até anotar aqui para não esquecer. A Terra Prometida. Deixa eu ver o que mais. Gente, está chegando muitos comentários, mas já está quase no final aqui. Vocês sabem que a gente faz aqui uma live de 40 minutos na sexta-feira, às 17 horas. E essa live é repetida no canal do Brasil 247 nos finais de semana, tá? Vocês entram lá, quem não viu,
vai continuar aqui na página, mas quem não viu na página pode ver no canal do Brasil 247 no YouTube. Charlene Dias, não tínhamos tempo para o que gostávamos e agora o tempo nos paralisou. Pois é, a gente. É tão impressionante essa história de. Eu até já escrevi sobre isso, como a gente se perde da gente mesmo, né, durante a vida. A gente vai. Eu acho que é por isso que Nietzsche fala é, que o segredo da vida, assim. Eu vou falar nas minhas palavras, né? O segredo da vida é você descobrir quem você é, né? Quem você é de fato, a sua essência de fato, né? Coisa que a gente vai esquecendo, a vida vai ocupando tanto a gente com as coisas que a gente vai esquecendo quem a gente é, de fato, né? Eu lembro que teve uma época em São Paulo que eu tava, hoje eu considero que eu tava um pouco perdida, porque eu saía muito à noite e bebia bastante. E hoje em dia eu vejo que era uma espécie de fuga. Eu nem gosto tanto de beber assim, e nunca gostei. Eu gosto de beber pouco, não muito. Então, acho que esse reencontro da gente com a gente mesmo é a melhor coisa que pode ficar dessa quarentena, né? Lembrar quem a gente é de verdade. Eu acho que esse é um momento chave para fazer isso. E eu acho que esse resgate dos velhos hobbies que a gente esqueceu tem a ver com isso. E é um momento para vocês fazerem isso. Felipe Roberto dá uma dica de doc. A luta é pra sobre o MST. Vou assistir o MST. Denise Bock, um bolsominion escreveu que era bom matar os idosos aposentados porque ia sobrar mais dinheiro para o governo. O que a gente responde para um imbecil desse? E agora jovens também estão morrendo. Pois é, Denise. Eles veem o fato de os idosos estarem morrendo como uma coisa boa. Porque aí a Previdência vai acabar o buraco da Previdência. Gente, a gente é muito cruel, né? Uma coisa assim meio nazi, né? Mengele, vamos deixar só a raça ariana, né? Os jovens, os bem-nascidos, os que não têm deficiência, os que não são pobres, os que não são negros, né? Porque tem muito negro morrendo. E o perfil da doença tá diferente aqui no Brasil. Tem muita gente jovem morrendo, não tá igual na Europa, tá diferente. Então, assim, é papo furado deles ficar falando, além de crueldade, é papo furado, só morre velho. Não, não tá sendo assim aqui no Brasil, não. O vírus está se transmutando, ele tá. E outra, o clima e as condições sociais do país são diferentes da China ou da Europa, né? Deixa eu ver. Vou fazer mais duas, tá, gente? E aí a gente termina. Morena, você acha que Mandetta será o candidato da Globo? Já estão transformando em herói o que ele não é? Fernando, é muito cedo pra gente falar de eleição ainda, né? Não sei para prefeito. Será que ele vai ser candidato a prefeito? Aí sim. Mas a presidência ainda está longe, a gente não sabe nem se vai haver. Eu vejo o Bolsonaro todo o tempo puxando e esticando a corda para conseguir o AI-5 que o filho dele tanto deseja, né? Hoje ele já veio com um papo maluco aí dele, uma coisa louca, ideológica. Eu chamo de loucura ideológica, né? A gente está sendo tomado por essa loucura ideológica. Falando que existe um plano do Dória com o STF e com o Rodrigo Maia para tirar ele do poder. Mentiroso, é tudo invenção, tudo isso para engajar gente maluca que tá com ele, sabe? Porque é um bando de gente fora da casinha que acredita nessas coisas. Primeiro ele disse que teve fraude, né? Ele mesmo foi eleito. Nem que dizer, e não apresenta prova de nada do que ele fala. Agora ele veio com esse papo. Então vocês percebem que ele tá puxando a corda, puxando a corda, puxando a corda para ter ambiente no país para ele dar um golpe. E fechar e acabar com a eleição e continuar esse imbecil sendo presidente do Brasil por não sei quantos anos. Sabe? É uma loucura. Nilson Rodrigues, Sinara, Nilson, tá bom, meu querido. Aí o Nilson tá com uma campanha muito boa, ele tem um cinema aqui em Brasília de arte que chama Cinecultura Liberty Mall. E o Cine Cultura você está podendo comprar os ingressos antecipados para poder ajudar o cinema a se manter e também para na volta
no fim da pandemia, a gente poder ir para o cinema a preços módicos, né, Nilson? E essa semana também vai ser lançado online o BIF, que é o festival, seria lá no Cine Cultura, né? Mas aí com a pandemia, o BIF vai ser totalmente gratuito, os filmes vão estar totalmente gratuitos na internet. É BIFF, BIF, Festival Internacional de Cinema. Um monte de filme bacana, gente, imperdível. Começa dia 21, dia do aniversário de Brasília, né? Coloquem na agenda aí, tá? Gilmar, Florianópolis presente, boa noite. Luiz Carlos Muniz diz que sente o cheiro de golpe no ar, já tinha um mês em 64, com a diferença que nós já estamos numa ditadura, né, Luiz Carlos? Eu considero a gente está numa ditadura eleita desde 2018 e agora é a parte do endurecimento do regime, que seria mais 68 AI-5, né? Assim como o próprio filho dele, Eduardo, vive falando, queremos um novo AI-5, um novo AI-5. Deixa eu ver o que mais. Opa! Marinette diz: é verdade, ao longo da vida a gente se perde da gente. A gente se perde. A gente vai se perdendo, a gente vai se ocupando com tanta coisa. Trabalho, rua, né? Que todo mundo gosta de tomar uma cervejinha e tal. Farras e a vida ligeira, rápida, ganhar o pão. E a gente esquece das coisas que a gente sempre gostou, sempre foram importantes pra gente, que alimentam a nossa alma, né? A gente acaba esquecendo. E a quarentena é um bom momento, repito, pra gente resgatar essa essência nossa. Alguma coisa positiva a gente tem que tirar desse tempo enjaulado como pássaros, como nós estamos, né? Bom, ficamos por aqui. É sempre um prazer conversar com vocês e beijo grande, bom final de semana a todos e até a próxima.